Tudo bem, pessoal? Marcos André, oncologista e editor do Oncopédia, falando aqui. Nesse momento, outubro de 25, estou falando da Alemanha, especificamente da cidade de Berlim, onde está acontecendo o Congresso Europeu de Oncologia, o Congresso da Sociedade Europeia, a ESMO. Então, é um congresso muito aguardado, é do calendário anual de todo oncologista. A gente acompanha com muito interesse esse congresso, dada a importância dos trabalhos científicos que são publicados e apresentados aqui. O nível está muito alto, tanto que hoje é apenas o terceiro dia do congresso e a gente já viu 9 trabalhos sendo publicados concomitantemente na New England Journal of Medicine, a principal revista científica da atualidade. Um fator de impacto o mais alto possível de todos. Não existe nada mais alto, mais importante do que a New England. Já foram 9 trabalhos, dada o altíssimo nível dos trabalhos aqui apresentados. E aqui foram apresentados trabalhos originais e outros que são atualizações de estudos importantes que já tinham sido apresentados anteriormente em outros congressos. Em câncer de mama, tivemos um refinamento dos dados do Nathalie e do Monarquier, 2 estudos que tratam de drogas de uma classe chamada inibidores de ciclina 4/6 ou CDK4/6, dados na adjuvância em pacientes com tumores luminais, ou seja, receptores hormonais positivos. Então, o Nathalie com ribociclib e o Monarquier com abemaciclib, reforçando o papel dessas medicações que devem ser dadas para as pacientes com câncer de mama operadas que tenham receptores de estrogênio e progesterona positivo. Também foram apresentados os dados já mudando para tumores gastrointestinais, dados do Matterhorn, que foi apresentado no Congresso Americano, a ASCO, com grande interesse e publicação concomitante na New England, que é uma medicação, que é um estudo que trata da medicação durvalumab imunoterápico, dado em concomitância com o FLOT, que é um esquema de quimioterapia, o F de fluoracil, L de leucovorin, O de oxaliplatina e o T de taxane. Então, isso foi dado junto com o durvalumab 4 ciclos antes da cirurgia. Operou-se depois 4 ciclos, na verdade 4 aplicações antes, 4 depois, ou 2 ciclos cada um, 2 antes, 2 depois, que o esquema é dado a cada 2 semanas, e depois se faziam 10 aplicações, uma por mês, por 10 meses, e ele reforçou todo o benefício de se dar durvalumab mais FLOT nesse cenário de pacientes com tumores localmente avançados, gástricos ou de junção esôfago-gástrica, mostrando todo o benefício dessa junção. É o novo padrão, é o novo estándar. Em câncer de pulmão, também foram observadas atualizações de estudos importantes, como o estudo FLAURA2, que é quimioterapia mais tagrisso ou osimertinib em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, com a mutação ativadora chamada EGFR. Então, esses pacientes, na primeira linha de tratamento antigamente, ou seja, aqueles pacientes metastáticos ou localmente avançados, inoperáveis, o que é infelizmente a maioria, 2/3 dos pacientes se enquadram nessa categoria. Esses indivíduos eram tratados só com osimertinib quando tinha essa mutação chamada EGFR. Depois entrou o FLAURA2, que é a junção. Então passou-se a dar o osimertinib junto com a quimioterapia, ele virou padrão, e o que foi feito agora nesse congresso da ESMO foi trazer os dados em pacientes em populações de alto risco. E quais são essas características? São indivíduos que têm mutações do tipo TP53 que jogam a resposta para baixo com osimertinib puro, pacientes com metástase cerebral, pacientes com metástase hepática, pacientes com mutações concomitantes como o TP53, como eu já falei, indivíduos que têm a quantidade de DNA tumoral circulante alta no sangue. Então são todos pacientes que têm características de alto risco, né? Inclusive a mutação no exon 21, que é um tipo de alteração dentro do EGFR que confere um pouquinho menos de resposta ao osimertinib. Então o que se viu foi que essa população também se beneficia quando se adiciona químio mais osimertinib em comparação ao osimertinib puro. E aí ele se junta
ao estudo chamado Mariposa, que já tinha sido apresentado mais recentemente, mais inicialmente nesse ano, mostrando que para essa população de alto risco, amivantamab com lazertinib é a opção para essa população de pacientes de alto risco. E químio mais osimertinib se junta, mostrando que é também um player nesse sentido, deve ser considerado para essa população também de alto risco. Dois esquemas, então, reforçando o papel da intensificação de tratamento na população de alto risco, que, então, deve ser tratado com esquemas combinados, reservando-se para a população de menor risco o uso de osimertinib puro. Mas não só a atualização de estudos importantes foram apresentados, mas também estudos originais. Foram muitos outros estudos que foram atualizados, esses são apenas alguns, mas eu queria reforçar também dados originais, apresentados inclusive na plenária e que mereceram muita atenção. Dos 4 grandes trabalhos apresentados na plenária, 3 tiveram publicação na New England concomitante, 2 deles em câncer de pulmão, 1 em próstata e 1 em bexiga. Os de pulmão trouxeram químio mais uma droga chamada ivonescimab, superando o químio mais tislelizumab, é até difícil de falar, em população com carcinoma escamoso. E uma outra medicação também utilizada, que foi apresentada, foi uma medicação utilizada também em pacientes com mutação do EGFR, superando quimioterapia, um ADC chamado sacituzumab, pós-falha ao osimertinib. Indo para a próstata, aí a gente já viu uma droga, na verdade é uma forma de tratamento chamada lutécio 177, que é um radioligante que é utilizado em pacientes com câncer de próstata, geralmente resistente à castração, metastáticos. Já tinha sido demonstrado e aprovado, mas agora se viu que ele tem algum papel também na população que ainda não é resistente à castração, ou seja, é sensível à manipulação hormonal com ADT, ou seja, injeção para baixar a testosterona e comprimido também para baixar a testosterona. Então, esses pacientes que ainda são sensíveis podem ser tratados também com o lutécio 177. Houve algum debate na indicação de quais pacientes deveriam receber de forma mais apropriada essa terapia, mas foi uma publicação muito importante também, que deve merecer a atenção da gente nos próximos tempos. E por fim, em bexiga, houve a apresentação desse trabalho na plenária, que foi mais uma medicação, mais um estudo trazendo uma associação de um ADC com imunoterapia. ADC é uma nova classe de medicações que a gente viu ter efeito com enfortumab vedotin mais pembrolizumab nos últimos 2 anos, já estabelecido para a primeira linha da doença avançada metastática, e agora a gente viu um novo ADC chamado dizitamab em associação com um outro imunoterápico diferente do pembrolizumab, agora toripalimab, que já tinha sido aprovado para tumores de nasofaringe, isoladamente sem o dizitamab, mas em associação com químio. Então, químio mais toripalimab já tinha recebido aprovação para carcinomas de nasofaringe, que é uma região da cabeça e pescoço. E agora ele vem para bexiga. Então, toripalimab mais dizitamab. Dados brilhantes, recebeu aplausos no meio da apresentação. E esses são os dados mais quentes e mais frescos. Outros sairão ainda, o congresso ainda não acabou. Farei outro vídeo trazendo um pouco mais de informações. Acompanhem o YouTube, também vou deixar alguns dados por lá. Por hora é isso, meus amigos. Um grande abraço e até breve.